Por que Vinícius Júnior é tão amado e tão odiado? Você já percebeu como poucos jogadores no futebol mundial conseguem dividir tanto opiniões quanto Vinícius Júnior? Para alguns, ele é vítima, para outros, provocador. Tem gente que admira sua coragem, sua personalidade e seu talento. Mas também existe quem não suporte suas atitudes dentro de campo. E a verdade é que Vinícius Júnior se transformou em um dos jogadores mais polêmicos do futebol mundial. Mas afinal, por quê? Será que as críticas são justas? Será que ele seria tratado da mesma forma se jogasse em outro clube? E será que Cristiano Ronaldo também era odiado desse jeito? Hoje a gente vai tentar entender os dois lados dessa história, porque quando o assunto é Vinícius Júnior, não existe meio termo. Vinícius surgiu no Flamengo como uma promessa absurda do futebol brasileiro. Muito rápido, driblador, ousado e cheio de confiança. Desde cedo, já chamava a atenção pela irreverência dentro de campo. Mas naquela época, ele ainda não era visto como um jogador odiado. Pelo contrário, a maioria enxergava apenas um garoto talentoso tentando conquistar espaço. No Flamengo, o Vini era mais leve, mais sorridente, menos pressionado. Ele provocava? Às vezes, mas nada comparado ao que vemos hoje. Só que tudo muda quando ele chega ao Real Madrid. E aí entra um ponto importante que muita gente ignora. Jogar no Real Madrid muda completamente a forma como o mundo olha para você. O Real Madrid talvez seja o clube mais amado do planeta, mas também um dos mais odiados. Quando você veste aquela camisa, automaticamente vira alvo. E isso aconteceu com praticamente todos os grandes jogadores que passaram por lá. Cristiano Ronaldo, Sérgio Ramos, Pepe, até o próprio Zidane em alguns momentos. O jogador do Real sempre carrega uma imagem de arrogância, superioridade e provocação para quem está do outro lado. E talvez com Vinícius isso tenha sido potencializado, porque além de jogar no maior clube do mundo, ele também tem uma personalidade muito forte. E aí começa a parte mais polêmica da história. Tem muita gente que não gosta do comportamento do Vinícius dentro de campo, e é impossível fingir que essas críticas não existem. Muitos torcedores dizem que ele reclama demais da arbitragem, que provoca torcidas adversárias o tempo inteiro, que responde jogadores durante as partidas, que exagera nas comemorações e que muitas vezes parece jogar emocionalmente pilhado. Dependendo do jogo, parece que qualquer falta vira discussão, qualquer provocação vira resposta. E isso irrita muita gente, principalmente torcedores rivais. Só que aqui entra uma pergunta importante. Isso é falta de maturidade ou simplesmente personalidade? Porque o futebol sempre teve jogadores provocadores, sempre teve atletas que gostavam de irritar adversários. A diferença é que hoje tudo ganha uma dimensão gigantesca nas redes sociais. Cada gesto vira manchete, cada discussão vira corte, cada reação viraliza no mundo inteiro. E com Vinícius isso acontece o tempo todo. Só que existe um outro lado dessa história que também não pode ser ignorado. Vinícius Júnior virou símbolo mundial na luta contra o racismo no futebol. Infelizmente, isso não aconteceu por acaso. Nos últimos anos, ele sofreu ataques racistas repetidas vezes na Espanha, em vários estádios, em diferentes jogos, com imagens que chocaram o mundo inteiro. E muita gente começou a perceber que Vinícius não estava apenas jogando futebol. Ele estava tentando resistir psicologicamente a uma pressão absurda. Porque imagine entrar em campo sabendo que pode ser insultado de forma criminosa a qualquer momento. Imagine ouvir cantos racistas em estádios lotados enquanto tenta manter a concentração. Isso muda qualquer jogador. E talvez seja exatamente aí que nasce essa mistura entre revolta, provocação e explosão emocional que vemos hoje no Vinícius. Muita gente critica suas reações, mas pouca gente consegue imaginar o desgaste mental que existe por trás disso tudo. E aí chegamos numa comparação inevitável: Cristiano Ronaldo. Porque muita gente pergunta: o CR7 também era odiado assim? E a resposta é sim, mas de uma forma diferente. Cristiano Ronaldo também irritava muita gente, principalmente torcedores rivais. Ele era extremamente confiante, provocador, vaidoso, gostava de mostrar superioridade,
Muita gente chamava Cristiano de arrogante, mas existia uma diferença importante. O ódio contra Cristiano vinha muito mais pela competitividade e pelo ego gigantesco. Já no caso do Vinícius, existe algo muito mais pesado envolvido: o racismo. E isso muda completamente o debate. Cristiano era odiado por ser dominante. Vinícius muitas vezes é atacado num nível muito mais pessoal. E isso faz com que qualquer reação dele ganhe outra dimensão. Agora vem uma pergunta interessante. Se Vinícius jogasse em outro clube, seria igual?